Pronto, aqui nessa ala então a gente tem materiais de salas que foram desmontadas, né? Divisórias, vidros e material que compõe a construção das salas. Aí na sequência aqui a gente tem alguma coisa de produto pronto, né? E começa também já materiais de produção. Então nessa ala toda aqui a gente vai ter couro sintético, solados e materiais diversos da composição de calçado, né? Daí então seriam todas as prateleiras, né? Então dentro das prateleiras é o material que se tem, que vai daqui até lá, né? Aqui a gente começa, tem as luminárias que foram retiradas dos outros prédios, né? Bastante calhas. Também tem a lâmpada, né? Tá uma calha completa. Aqui já inicia então o setor com máquinas de costura, né? Tanto na direita quanto na esquerda são todas máquinas de costura. Máquinas diversas, né? Uma agulha, duas agulhas, overlock. Uma série de máquinas de costuras aqui. Todas elas até aqui. Aí desse lado aqui a gente ainda tem alguma coisa nessa parte da direita nossa aqui, ainda é máquina de costura. Aí aqui na esquerda, tá? Já começam máquinas de chanfrar, máquinas que fazem chanfro. Aqui máquinas que colocam ribites, né? Essas aqui são máquinas de pôr ribite. E daí na nossa direita aqui são os rolinhos de aço, né? Essas aqui também são máquinas de rolinho, né? A gente tem algumas lixas correias aqui. Aqui algumas estufas, algumas prensas. Desse lado aqui mais algumas máquinas de costura. Coletores de pó aqui. A gente chama de canhão aquelas máquinas mais altas ali, tá? Que é uma máquina que faz calor para aquecer o sapato e fazer alguns reparos. Aí nessa lateral aqui mais alguns rolos, né? Máquinas de refilar, de tirar rebarba. Aqui a gente tem algumas cabines de pintura, né? Seguindo, aqui a gente tem algumas máquinas de conformar e rebitar. Algumas estufas flash. Aqui a gente tem mais algumas máquinas de costura. Prensas nessa lateral aqui. São prensas, algumas máquinas de costura misturadas ao meio aqui. Essas aqui são prensas também, prensas conformadoras, também prensas conformadoras, que será usado mais no setor de costura, né? Prensa facão, máquinas de costura, mais prensa, que seriam as prensas com a plataforma rotativa, né? Também prensas. São bastante prensas porque haviam muitas formas de prensagem, né? Então tem vários modelos. Aqui temos mais algumas máquinas de costura e máquinas de chanfrar. Nessa nossa esquerda aqui também são máquinas de chanfro e algumas de costura, né? E daí vem mobília de produção. Isso são as mesas, né? Que a gente tem. Aqui tem bastante. A gente tentou acomodar elas da melhor forma possível, né? Alguma coisa de bebedouro industrial, né? A gente tem aí bebedouros. Temos alguma coisa de lona de esteira, né? Mais algumas máquinas de rolo planta aqui. E aqui são cabines de halogenar, tá? Cabines halogenantes, todas elas, desde a parede até essa ponta de cá. Aí ao fundo ali a gente tem mais mesas, né? Bastante mesa. Alguma coisa de carcaça de máquinas de costura aqui nesse canto, né? Essas máquinas elas já estão um pouquinho passadas, né? Não tem mais funcionamento. E daí para esse lado de cá a gente tem alguns quadros de energia, né? Temos lá na borda de lá máquinas de costura novamente. Aqui então a gente tem as estruturas das esteiras, né? Os módulos para montar as esteiras, os pezinhos para montar as esteiras, né? Seguindo a gente tem mais um pouco de mesa, né? Estrutura de mesas, prensas. Como eu falei antes, tem bastante prensa, né? De vários tipos.
São prensas conformadoras aqui. Mais adiante ali alguns rolinhos, né? Aqui prensas conformadoras também. As máquinas, aqui a gente tem alguma coisinha de prensa, estufa. Mais ali adiante alguma coisinha de canhão, como eu falei antes, né? Aqueles maiores. Todas prensas, aqui seriam lá atrás as mais retangulares, são as estufas, né? Tudo maquininha para calor aqui, né? Também, aqui temos 4 furadeiras, né? De bancada. As furadeiras, algumas eram usadas no processo aí. Nessa lateral, à nossa direita aqui, a gente tem máquinas de rolo e escovas, né? Maquininhas de rebater aqui, essas aqui. Ali um canhão lá no final, né? Esse é um canhão. E aqui são rolos, né? Aqui a gente tem então alguns coletores de pó. São máquinas para fazer sucção de material, né? Aqui no centro são algumas cabines de pintura. Essa retangular são estufas, né? Aqui são algumas peças, né? Algumas máquinas de costura novamente. Aqui nessa lateral prensas. Máquinas de costura, né? E vem máquinas de costura. Lá ao fundo, lá no centro, como pela lateral aqui, tem alguma coisa de máquina de chanfrar. Esses aqui, daqui pra lá, né? São máquinas de chanfro. Nessa lateral aqui, máquina de costura também. E nessa lateral, máquinas de costura. Nessa aqui, alguns canhões e rolo e prensas, tá? Ali algumas prensas. Esses aqui são rolos, né? Rolos lixa, rolos de escovar. Aí ali coletores de pó. E para finalizar aqui alguma coisa, mais alguma coisa de prensa, mais algumas calhas de energia, né? Algumas estufas também. Algumas máquinas de lixar. Finalizando desse lado ali com as luminárias, né? Concluindo aí, aqui fecha então a filmagem, né? Aqui então a gente tem alguma coisa de vasilhame, seria, né? Caixas que eram utilizadas na produção. Aqui a gente tem algumas prateleiras, né? Para desmontado, que era para uso nos almoxarifados, né? A gente montava e usava para acomodar material. Aí seguindo vai ter mais alguma estrutura de prateleiras também. Aqui são prateleiras também para montar estruturas, né? Aqui também tem mais alguma coisa de estrutura de prateleira. Aqui ao fundo a gente tem alguma coisa de formeiros, né? Que era para botar algum material de produção. Aqui são lâmpadas já descartadas, né? Essas lâmpadas não funcionam mais. Aqui é a estrutura do estacionamento.
alguns vasilhames. Aqui está o veículo Fiat Palio, né? Tá tapado aí, mas tá aqui. Aqui alguma coisa de carrinho. Aqui então a gente tem calhas elétricas, né? São dutos que eram para montar as esteiras. Aqui a gente tem alguma coisa de barra de proteção. Ali a gente tem a Fiat Doblò, uma prensa hidráulica que era do setor de resíduo. Aqui alguns materiais de divisórias e fundo de mezanino, que eram mármores das mesas de fazer serigrafia. Aqui a gente tem alguma coisa de palete e balcões. Aqui o caminhão, são 2 caminhões, né? Esse aqui é o caminhão, a gente diz que é o 2, né? Ele lá é o mais antigo, tá mais tempo com a gente. Ali a gente tem algumas estruturas de pallets para despachar material, estrutura de mezanino, né? Que são partes do mezanino que a gente não montou. Lá a gente tem uma prensa lá, outra prensa hidráulica. E alguma coisa de material de embalagem. Aqui são papel seda, basicamente papel seda, né? Aqui é o outro caminhão, então, né? E do lado de lá do caminhão a gente vai ter mais alguma coisa de estrutura de mezanino, né? Nessa lateral aqui, então, mais alguma coisa da estrutura do mezanino que não foi montado. Esteirinha. E é isso aí. Começando aqui então tem algumas caixas com uma sacolinha, que era um brinde promocional que a gente entregava em algumas datas comemorativas. Aqui a gente tem extintores, mangueiras de incêndio. Aquilo ali era a cobertura do estacionamento, mas essas lonas já estão estragadas, né? Alguma coisa de prateleira desmontável, era mais utilizada dentro das alas administrativas. Calhas de luminárias, ali adiante vai ter mais, acho que essa aqui não colocaram junto com o pacote. Alguma coisa de pasta de arquivamento de material dos administrativos, né? Armarinhos que a gente tinha para manutenção, né? O pessoal que trabalhava na manutenção tinha um armarinho. Aí aqui já tem alguma coisa de arquivo morto, né? Material de arquivo morto para condicionar os papéis. Essas cadeiras já eram cadeiras que a gente utilizava nas aulas de treinamento, né? Aqui tem alguma coisa que é sucata, né? A gente desmontava as cadeiras que não serviam mais. Mas tem alguma coisa de cadeira aqui que eram cadeiras de produção, né? Então essas cadeiras aqui eram utilizadas para atendimento à ergonomia, né? O pessoal utilizava a cadeira dentro do processo. Daí se vai até lá na... Pode seguir. Isso tudo eram cadeiras de produção, né? Finaliza aqui as cadeiras. Aí se a gente for um pouquinho mais já inicia as luminárias, né? Aqui seriam aquelas máquinas prensa de rebater, né? Ela tanto prensa quanto a gente faz rebate o material ao lado, né? E aqui continuam então. Tem alguma coisa de material aqui de segurança ainda, luva, guarda-pó, que eram utilizados na produção. Aqui tem 2 máquinas de costura automática na direita aqui. E aqui já são algumas máquinas de apontar, tá? Na esquerda, essa aqui são máquinas de apontar. Todas elas aqui máquinas de apontar. Aqui ao final são prensas, tá? Já são prensas. Podemos passar aqui, viu? Um pouco mais apertado, mas passa. Então segue as prensas, né? Nessa lateral, então, a nossa esquerda. São um conjunto de máquinas prensa. Aqui na direita são máquinas de fechar traseiro, que a gente chama, né? Rebater e fechar traseiro. Aí aqui começam algumas máquinas já de apontar.
Aponta bico e fechar traseiro, né? Essa aqui seria uma de apontar. Aqui é fechar traseiro. Aqui é apontar. Aqui é uma máquina de apontar. Serão máquinas de apontar. Também. Aqui então começa alguma coisa já de balancinho novamente, né? Os balancinhos de fazer corte. Alguma coisa de material de combate a incêndio, extintores. Aqui os extintores, marcas. Aqui mais algumas balancinhas. Então isso aqui finaliza a parte aqui de baixo, né, das máquinas, né. Pronto, aqui então começa com uma bancada de manutenção, né. Aí temos algumas calhas aqui de lâmpadas, materiais de tubulação de material para sucção, né, nos coletores de pó. Desse lado aqui a gente tem as mesas, tá, material de escritório, mesas e bancadas. Do lado de cá, do lado direito, a gente tem ventiladores que eram utilizados no processo de produção. Mais adiante ali alguma coisa de material que compõe máquinas, tá? São peças. Aí descendo aqui à esquerda a gente tem mesas e à direita também. Mesas e balcões, né? Aí aqui no chão, essa aqui é uma crema, é uma balança. Aqui a gente tem então máquinas de conformar, né? Começa aqui alguma coisa de máquina de conformar. Dos dois lados, né? Tanto direito quanto esquerdo são máquinas de conformar. Modelos diferentes, mas fazem a mesma coisa. Então mais uma prateleirinha com algumas peças, né, dos equipamentos. Desse lado aqui a gente tem cabeceiras de esteiras, tá? São cabeceiras para montagem de esteiras de produção. E a gente tem alguma coisa de bebedouros, umas máquinas de costura aqui. E aqui então teria uma máquina pequena de serigrafia, tá? Essa aqui seria uma máquina pequena de serigrafia. Aí dando sequência ali seriam máquinas de cortes, tá? Máquinas automáticas de corte. Então aqui são máquinas de corte. A gente pode descer aqui nessa lateral. São todas elas máquinas de corte, tá? Então são os cabeçotes das máquinas, né? E aqui algumas estufas. E até aqui, nessa lateral aqui, então são mesas de corte, corte automático, tá? Olhando já para esse lado aqui depois, a gente então tem aqui algumas estufas, ali alguns motores, tá? De máquinas que estavam condenadas, foram tirados os motores. Aqui alguns ar-condicionados que estavam instalados na empresa. E aqui são balancinhos, também máquinas de corte, né? Seria mais corte individual. Esse aqui é um boilerzinho de sistema de tratamento de água que a gente tinha na empresa, né? A gente fazia o tratamento da água. E aqui segue então com as mesas de corte, né? Os balancinhos de cortar. Essa aqui seria uma estufa, então, uma máquina de alta frequência. Essa aqui é uma alta frequência, tá? Essa aqui. E também mesas de corte. Essa aqui também é uma máquina de corte automático, né? E aqui máquinas de alta frequência. Todas essas aqui são máquinas de frequenciar. Isso aqui é uma máquina que está no meio aqui, né? Mas é uma máquina de prega-salto. Então aqui seria alguma coisa de cabos e fios que foi tirado das instalações. Permanecem aí.
Isso aqui continua sendo as máquinas de alta frequência, né? Esse grupo de máquinas aqui é alta frequência. Aqui tem um cilindro de ar comprimido, né? Seria um compressor. Falta um motor nele, né? Ele não está completo ali, tá só o cilindro. E aqui são máquinas de prensa. Aqui seria a prensa facão, para fazer cambrê, que eles dizem, né? Então, essa linha toda aqui seria a máquina de cambrê. Na lateral lá é as máquinas de frequência. Aqui então são esteirinhas de corte automático também. Umas mesinhas menores de corte automático. Algumas estufas. Molhando estufa, né? Aqui a gente entra também em máquinas de estufa, né? Aqui tem 2 quadros de energia, separado dos demais, mas é quadro. Todas estufas, né? Continua aqui na outra lateral. Mais estufas, né? Aí podemos descer aqui, né? Aqui já sobe pela escada, mas dá para passar aqui na lateral. Aqui é 2 máquinas de rachar. Essas máquinas aqui ao lado das máquinas de rachar são máquinas de conformar. Aqui são máquinas de costura automática. Aí segue, né? Máquinas de costura automática até naquele outro corredor ali. Aí subindo aqui a gente tem na direita continua as máquinas de costura automática e aqui na esquerda seriam as máquinas que a gente diz de fazer um rebate, né? Seria uma prensa para a gente passar o ferrinho de rebater. Aqui então começam as máquinas, né? Nessa ala inicial aqui a gente tem os quadros de disjuntores, né? Que eram as entradas de energia dos prédios. Tem alguma coisa de hub de TI aqui também. Aí aqui começam máquinas de produção. Essas aqui são máquinas de fazer serigrafia, né? Alguns túneis de geladeira. A empilhadeira. Temos também ali uma paleteira elétrica, né? Ali a gente ainda tem um quadro instalado de disjuntores, né? Que eu acho que não dá pra continuar, né? Pela frente. Continuando, né? Aqui nessa lateral aqui a gente vai ter ainda mais algumas máquinas de fazer a serigrafia, né? E cada conjunto, né, é uma máquina completa. Depois tem que ser montada, obviamente, né? Então aqui na sequência a gente tem alguns túneis de geladeira, alguns túneis UV também, máquinas calceira e pregaçal. Essas aqui então são algumas máquinas de UV e algumas máquinas de geladeira, né? Aqui continua as calceiras, né? Podemos ir até o final. Temos também algumas cabines de pintura aqui. Algumas prensas. Aqui daí são mesas de corte. Essas aqui daí são mesas de corte automático, né? Óbvio que tem que montar, mas sim, são mesas de corte. Aqui ó, a gente tem alguma coisa de mesas que a gente tirou o tampo, né? Os tampos estão ali por conta de infestação de cupim, mas tá ali, né? Então, mesas para produção. E aqui mais
Nessa lateral aqui também, mais mesas de corte, né? Então essa ala aqui se encerra com as mesas de corte até lá o final do prédio, né? Isso aqui seria a estrutura de esteira, né? Isso aqui continua sendo as mesas de corte, né? Alguma coisa de lâmpada, temos aí também. E aqui a gente tem alguns compreensores, tá? Essas duas aqui são balancins. Mesa de corte também, mas balancinho pequeno, né? E aqui finaliza, então, esse lado do prédio, né? Essa lateral. Aqui nesse montante tem alguma coisa de canos, que era dos poços, lona de esteira e os motores dos equipamentos de contra-incêndio, tá? Os motor de bomba de hidrante.